Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler os 3 primeiros versos. Versos 1, 2 e 3. Quem achou diz amém. Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este tão maravilhoso culto, meu Pai, por esta tão rica oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui para te exaltar, te glorificar, entoar louvores a Ti, Pai. Se alegra, Senhor, dos nossos louvores. Ouve, Pai, a nossa súplica, Pai. Obrigado por esta noite de alegria, Pai, onde a Tua igreja se encontra aqui, Senhor, para te louvar, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pois eu sinto a Tua presença, eu sinto, Senhor, a alegria, meu Pai, de estar na Tua presença, como o salmista disse, que na Tua presença há fartura de alegria, Senhor. Pai amado e Pai querido, vem, Senhor, me usar nesta noite, meu Pai, com poder e com unção do alto, meu Pai. Pois eu reconheço que de mim nada pode sair, nada, Senhor, eu posso fazer sem a presença do Teu Santo Espírito, meu Pai. Que a Tua igreja saia daqui esta noite edificada e fortalecida pela pregação da Tua palavra. Sim, Senhor, vem preparar a Tua igreja, Senhor, para o grande dia que se aproxima, Senhor. O dia da vinda do Teu Filho, Senhor, que virá, Senhor, para arrebatar a Tua igreja e julgar o mundo, Senhor. Sim, Pai, pois aqui nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos Mateus capítulo 24, do versos 1 ao 3. Acompanhe comigo agora somente o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Irmãos, no verso 3, os discípulos fazem duas perguntas a Jesus. A primeira: dize-nos quando serão estas coisas. E Mauricélio, que coisas? A que os discípulos estão se referindo? Versos 1 e 2. Eles estavam ali nas proximidades do templo. Os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, admirados, né, com a tão grandiosa construção do templo. Olha, mestre, a grandiosidade do templo. Aí Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, diz-nos quando serão essas coisas. Jesus está se referindo à destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Só que nós não vamos nos ater a este tema. Nós não vamos falar hoje sobre a destruição do templo que ocorreu no ano 70, isso é tema para uma outra oportunidade. Nós vamos hoje, irmãos, nos ater à continuação do verso, na pergunta onde ele diz: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Parece ser duas perguntas, mas nós vamos entender hoje que é uma pergunta só. Nós vamos entender hoje que essas duas perguntas, irmãos, elas estão linkadas. Vinda de Cristo e fim do mundo é de uma certa forma a mesma coisa, visto que Cristo vem não somente para arrebatar a igreja, mas Ele vem também para pôr fim a todas as coisas. Ele vem para julgar o mundo, como nós veremos a seguir. Obrigado, meu irmão. Nós falaremos sim, irmão, hoje sobre o fim do mundo. Falaremos do dia em que Jesus se manifestará no céu em glória para pôr fim a todas as coisas, para trazer juízo a esta terra. E falar sobre o fim do mundo e a vinda de Jesus é importante, por quê? Porque nós estamos diante dos sinais.
nós estamos vendo os sinais se cumprirem diante dos nossos olhos. Os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note, irmãos, que os discípulos começam justamente perguntando qual seria o final da vinda de Cristo. Hoje nós temos uma teologia, como que eu posso dizer isso? Uma teologia, uma escatologia, que diz que Cristo virá a qualquer momento. E é um fato, Cristo vem a qualquer momento, desde que? E quando eu digo que Cristo vem a qualquer momento, desde que? Eu estou me referindo aos sinais. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, quando que o Senhor vem? Cristo poderia ter dito a qualquer momento, mas ele não diz a qualquer momento, ele fala de sinais, justamente para a igreja estar ligada aos acontecimentos do mundo. E Jesus falou sobre os sinais: surgimento de falsos cristos e falsos profetas, verso 5 e verso 24. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, verso 6. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares, verso 7. Falou de tribulações, dos versos 9 até o verso 29. Para que então, e somente então, no verso 30, ele vai falar sobre o fim propriamente dito. Mas, irmão Auricélio, quando será o fim do mundo? Como é que o mundo vai acabar? Qual será a causa do fim do mundo? Como será que estas coisas como que aquelas coisas acontecerão naquele dia? O que é que vai acontecer? Qual é o cenário do exato momento da vinda de Cristo e do fim do mundo? E por último, como devemos nos preparar para este tão grandioso evento? E eu vou responder aqui, irmãos, esta noite, à luz da palavra de Deus, essas 4 perguntas. A primeira é: quando será o fim do mundo? O interessante é que quando você vai pesquisar, vai estudar a respeito de fim do mundo, você se depara com vários homens ao longo da história tentando marcar datas. Homens tentando adivinhar quando que vai ser a vinda de Cristo. Pessoas tentando adivinhar quando que vai acontecer o fim do mundo. E eu listei aqui alguns exemplos. Hilário de Poitiers foi um bispo francês que anunciou, irmãos, que o fim do mundo ocorreria em 365. Hipólito de Roma, Sexto Júlio Africano e Irineu de Lyon, estes 3 homens previram que Jesus retornaria no ano 500. Gregório de Tours foi um bispo francês que calculou o fim do mundo para entre 799 e 806. Já desde os primeiros séculos ali, homens tentaram adivinhar, tentaram prever o fim do mundo e a vinda de Cristo. Eu tenho exemplos mais recentes, como por exemplo, William Miller previu que Cristo retornaria em 21 de março de 844. Cristo não veio, o que é que o Miller fez? Não, eu errei os cálculos. Aí previu a vinda de Cristo para 22 de outubro daquele mesmo ano, 1844. Testemunhas de Jeová, desde 1966, começaram a publicar artigos afirmando que o outono de 1975 completaria 6.000 anos desde a criação do homem. Sugeriram então que o Armagedon ocorreria naquele ano, de 1975. Irmãos, a lista é gigantesca. Eu fiz uma pesquisa no Wikipédia e só na pesquisa que eu fiz, eu vi 177 previsões de vinda de Cristo e do fim do mundo. 177, fora que eu não estou deixando de fora as atuais. Eu perguntei à minha esposa, ela não lembrou o nome de um cidadão, talvez do pastor Jardel lembre. O Romilson, de vez em quando este abençoado. De vez em quando, irmãos, ele está tentando prever a vinda de Jesus Cristo. E eu falei somente aqui de previsões passadas, sem previsões futuras.
2026 o mundo vai acabar de novo, está bem pertinho. Ô glória. 2060, 2129 por aí vai. Eu tenho 36 anos, eu ainda lembro quando eu tinha 11 anos, as pessoas estavam assustadas com a profecia de Nostradamus, que dizia que o mundo ia acabar em 1999. Eu lembro que naquele dia teve até um eclipse, eu tenho essa lembrança. 2012, irmãos, fizeram até filme, uma profecia maia que dizia que o mundo ia acabar em 2012. Irmãos, sim, Cristo virá e todo olho o verá. Mas não adianta ficar marcando data, irmãos. Não adianta a gente ficar tentando prever a vinda de Jesus Cristo. Sabe quando que Jesus vai vir? Acompanhe comigo no verso 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Não adianta, irmãos, a gente ficar marcando data e ficar dando ouvido a pseudo-profetas da internet. A respeito daquele dia e hora, está no calendário do Pai e somente do Pai. O que cabe a nós como igreja é somente a vigilância. Vai comigo para o verso 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que dia e hora há de vir o vosso Senhor. Irmãos, como eu não sei a data da vinda de Cristo, só me cabe a vigilância. Falaremos disso mais na frente. Segunda pergunta, irmão Auricélio, como que o mundo vai acabar? Qual será a causa? Eu fiz outra pesquisa e vi no Google, no Wikipédia, e em outros sites até, pessoas dizendo as possíveis causas do fim do mundo, dentre elas, o impacto de um meteoro, uma guerra nuclear, um supervírus, inversão do campo magnético da Terra, mudanças climáticas, dentre outros. Porém, a Bíblia, amados, nos mostra que a causa do fim do mundo não será nada disso, e será tudo isso ao mesmo tempo, de uma certa forma. Mas eu falo aqui da causa primária, o que ocasionará o fim do mundo. Irmãos, o que vai acabar com o mundo é a ira do Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus ocasionará as mais terríveis catástrofes jamais vistas pela humanidade. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, o poder do próprio Deus causará o fim de todas as coisas. Não vai ser bomba atômica, vírus, tempestade solar, inversão de campo magnético, coisa nenhuma. A ira do Cordeiro vai fazer com que a terra e tudo nela se queime. 1 Tessalonicenses capítulo 1 diz que Jesus vem como labareda de fogo, tomando vingança contra os homens ímpios. Apocalipse 19 fala que Cristo pessoalmente é o que pisa o largar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, sabe por que é que Deus destruiu o mundo antigo com o dilúvio? Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má, continuamente. Irmão, sabe por que é que Deus mandou fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Gênesis 18:20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Meu amado, sabe por que é que Deus vai destruir o mundo? Pelos mesmos motivos que Ele destruiu o mundo antigo. Porque a corrupção do gênero humano tem se agravado dia após dia.
A corrupção da humanidade, meu amado, está chegando a níveis cada vez mais alarmantes. A violência é crescente. Você vê assaltos todos os dias. A criminalidade que assola a sociedade. A sodomia que não só é praticada, como também é enaltecida pelos veículos de mídia. É por conta disso, irmãos, que as taças da ira de Deus estão para atingir a sua medida. E é por conta dessas coisas que o Cordeiro de Deus virá com juízo e justiça para julgar os habitantes da terra. Paulo, pelo Espírito Santo, já havia predito da crescente corrupção da humanidade. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, a degradação da humanidade está cada dia mais acendendo a ira de Deus. Mas o conselho de Paulo a Timóteo e consequentemente a igreja está no verso 5: afasta-te dos tais. Terceira pergunta: como será a vinda de Cristo e o fim do mundo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, e daqui para frente eu vou tentar falar o mínimo possível, só vou ler alguns textos. Eu vou deixar que os textos falem por si mesmos, embora eu comente aqui ou ali. Abra comigo em Lucas capítulo 21. Lucas 21, a partir do verso 25. Entenda, irmãos, nós vamos a partir de agora tentar aqui meio que montar um quadro de como será o dia da vinda do Senhor. Vamos pegar aqui os elementos e montar com alguns textos como será aquele dia. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror. Para bem aí. Esse versículo, essa parte desse versículo sempre me chama a atenção. Homens desmaiando de terror. O que é que pode levar alguém a desmaiar? Uma pancada, um susto, uma emoção muito forte. O texto diz, meu querido, que os homens desmaiarão de terror naquele dia. No verso 25 diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que está em paralelo com Lucas 21 é Mateus 24, e ele fala quais serão esses sinais. O sol se apagará, a lua se apagará, as estrelas cairão do firmamento. Lucas vai acrescentar que as nações estarão angustiadas em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você imagina aí o tamanho dos tsunamis que haverão naquele dia. Verso 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Verso 27, é o auge, é o ápice da história humana. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Irmão, monta esse cenário na tua cabeça. Sol e lua apagados, estrelas caindo do céu, ondas, tsunamis, homens desmaiando de terror, pessoas correndo de um lado para o outro. Irmãos, a coisa mais cara
que existe na terra hoje, naquele dia não valerá absolutamente nada. Tem até uma música que diz que, não é, irmão Davi? Um dia ninguém será alguém. Toda soberba, todo orgulho humano, juízes, tribunos, reis, presidentes, ninguém será alguém, meu querido. Porque todos estarão diante da face do Cordeiro. Vá comigo para Apocalipse capítulo 6. Nós veremos mais um pouco da descrição daquele grande dia. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. Irmão, para bem aí. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 fala sobre o momento do arrebatamento da igreja, a vinda gloriosa de Cristo. E Apocalipse 6, que nós vamos ler agora, é um paralelo. É a mesma coisa, só que João está acrescentando detalhes que os evangelistas não colocaram. Vamos de novo, Apocalipse 6,12. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, veja que tem os mesmos elementos, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Irmãos, para bem aí, a gente vai continuar lendo, mas esse texto ele me chama bastante atenção. Onde ele vai falar que reis, tribunos, pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm riquezas, elas vão se esconder aonde? Nas cavernas e nas rochas das montanhas. Se você der uma pesquisadinha rápida no Google, chega em casa hoje e faz isso, você vai ver que homens poderosos estão criando bunkers. Criando bunkers luxuosos, estão investindo milhões e milhões de dólares para construir bunkers. Eu consigo imaginar, talvez, não sei, que isso seja um cumprimento de uma profecia se referindo a isso. Porque naquele dia os poderosos tentarão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Verso 16. As pessoas que se escondiam nos montes, elas diziam: aos montes e aos rochedos caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, estas palavras contidas no verso 16, eu só consigo pensar numa coisa: no horror, no medo, no pavor que aquelas pessoas vão sentir naquele dia. Porque elas vão dizer, é claro que é um modo de falar, aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em outras palavras, as pessoas vão querer morrer, ao invés de enfrentar a ira do Cordeiro. Só que existe um fato, irmãos: ninguém consegue se esconder da ira do Cordeiro. No dia que Cristo se manifestar no céu em glória, não haverá esconderijo. Nas profundezas da terra, ou no mais alto que o ser humano consiga ir, não haverá esconderijo. A Bíblia fala que todo ser humano estará diante do Senhor para ser julgado.
Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém vai conseguir se esconder daquele dia. Abra comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, eu sempre gosto de citar uma pregação que eu ouvi do Heber Campos Júnior. Eu acho interessante quando ele diz que no dia do Senhor, o dia da vinda de Jesus Cristo, que ele virá para arrebatar a sua igreja e julgar os ímpios, será um dia de sabores diferentes. Eu acho interessante a analogia dele usar aquele dia para falar de sabores e dizer que aquele dia será um dia doce para alguns e será um dia amargo para outros. E esse texto ele fala bem disso. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, uma igreja que estava sendo atribulada, ele diz: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. A igreja vai ter descanso. Para a igreja vai ter alívio, gozo, alegria. A igreja vai olhar para o céu e vai ver o Cordeiro em glória e se alegrar. É chegado o dia da nossa redenção. A igreja vai sentir alegria, regozijo naquele dia. Mas quanto aos ímpios, irmãos, verso 8: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para este será um dia amargo, será um dia triste, como o texto falou, né? Angústia das nações, terror, pavor, para os homens que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais na frente nós falaremos, mas eu quero dar aqui um spoilerzinho do que esse texto realmente quer dizer, né? Mas a mensagem de hoje, irmãos, nós vamos mais na frente falar sobre isso, é uma mensagem para a gente refletir. Naquele dia, responda para você mesmo, eu vou responder para mim mesmo aqui: será um dia doce ou amargo para mim? Naquele dia, quando eu ver Jesus Cristo nos céus em glória, eu vou sentir alegria ou angústia? Eu vou sentir regozijo ou medo? É uma palavra que fala de vigilância. É uma palavra para reflexão. Será que nós estaremos de pé diante da face do Cordeiro naquele dia? Naquele dia, irmãos, os ímpios irão se esconder, a igreja não. Eu creio que se a gente puder, a gente sobe numa árvore, se a gente puder, a gente sobe numa laje, sobe num lugar mais alto para se alegrar, abrir os nossos braços e receber o nosso Senhor com alegria, com regozijo. Mas os ímpios vão se esconder, vão ter pavor, vão ter medo. Eu não quero sentir medo naquele dia. Eu quero sentir a alegria de ver o meu Senhor, porque Ele veio para me buscar. Ele veio para me levar a um reino, porque Ele me prometeu em João 14, que Ele foi preparar lugar. E virá a segunda vez, aí Ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também.
Mas, irmão Auricélio, última pergunta, já estou quase partindo para a conclusão. Vamos responder aqui a última pergunta: como devemos nos preparar para este tão grande evento que é a vinda de Jesus Cristo? Abra comigo, amados, rapidamente em 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, dos versos 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 11. Sabendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, como é que nós devemos viver, visto que o dia do Senhor virá? Resposta: em santo trato e piedade, como ele diz no verso 11. Muitos irmãos creem, acreditam que a graça de Deus é licença para pecar. Inclusive, esses dias eu estava vendo um debate na Musical FM, tem no YouTube. O debate tratava ali sobre a hipergraça, de modo que Deus dá uma graça tão grande para o ser humano, que mesmo que ele peque o quanto for, Deus não vai punir, Deus não vai julgar, e Deus vai aceitar isso até o dia do Senhor, até o fim do mundo. Não, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos viver em santo trato e piedade. Pedro, ele vem falando que o dia do Senhor virá como ladrão, onde céus e terra ardendo se queimarão, e todos os elementos da terra se derreterão. Aí ele diz assim: se todas as coisas vão acontecer assim, se haverá essa tão grande catástrofe, que tipo de pessoa nos convencer? Vivermos que nem demônios, pecando à torta e à direita, e mesmo assim Deus vai me salvar? Não. Devemos viver em santo trato e piedade. Tem gente que acha, meu querido, que a doutrina da eleição também é licença para pecar. Não. Porque nós fomos eleitos não para vivermos que nem demônios. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos para sermos segundo a imagem do Filho de Deus. Porque aquele que foi eleito, ele também precisa estar passando por um processo chamado santificação. O dia do Senhor virá. Vivamos, pois, em santo trato e piedade, porque não adianta dizer que é eleito e viver em desacordo com a vida de um eleito de Deus. João 3 diz que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14 fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. O cristão, amados, deve viver uma vida de constante arrependimento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, abra comigo. 1 Tessalonicenses 5. Versos 1 ao 5 diz assim a palavra do Senhor: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, para a igreja,
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Irmãos, tem gente que usa o texto, Cristo virá como ladrão para pregar o arrebatamento secreto. Está errado. É só você analisar o texto. Cristo virá como ladrão para os perdidos. Para a igreja vigilante, ele não virá como ladrão. Porque quando a Bíblia fala que Cristo virá como ladrão, ela está falando de juízo. Tanto é que Paulo fala: mas vós não sois da noite nem das trevas, vivamos, pois, como filhos da luz. Irmãos, Mateus capítulo 25, no verso 34, parte B do versículo, Cristo vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É o que ele vai dizer para os cordeiros, para as ovelhas. Porque quanto ao que anda em desacordo com a palavra de Deus, o que ele vai ouvir é o que está escrito em Mateus capítulo 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, que nós possamos andar em obediência à palavra do Senhor, para sermos participantes das bodas do Cordeiro, e para estarmos de pé diante do Cordeiro naquele grande dia. Lucas 21, no verso 34, ele diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Verso 36: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, estes 3 versículos, Lucas 21, do 34 a 36, é uma verdadeira exortação à vigilância. É muito comum, e eu vejo muito isso, principalmente no meio reformado, que prega a eleição, mas não prega a santificação. Você foi eleito desde a fundação do mundo, desde o ventre o Senhor te escolheu, mas não prega o andar em santidade, andar em retidão diante do Senhor. Irmãos, quem é filho de Deus, anda em obediência à palavra de Deus. Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do pai de vocês. Cristo nos exorta, meu amado, à vigilância, a andarmos em santidade. Irmão, eu não consigo ser santo, nem eu, irmãos, mas eu me achego, eu me apego em oração àquele que pode me conferir santidade. Seria meio que uma hipocrisia eu dizer: eu ando em santidade, eu sou o bichão. É como se o poder fosse meu. Não, irmãos, pelo contrário, o nosso comportamento diante disso é reconhecer que você não é santo diante de Deus, que você não consegue não pecar. Reconheça isso diante de Deus. Reconheça que você não é capaz de obedecer a palavra dele, se não for pelo Espírito Santo. Irmãos, a nossa vida é de um constante arrependimento, de estar nos pés do Senhor. Saiba que tudo o que você consegue porque Deus te dá força, é porque Deus te dá a capacidade de conseguir. Irmãos, tudo, andar em santidade, pronto. Eu achei aqui a frase: ser santo não significa ser santarrão. São duas coisas completamente diferentes. Ser santarrão é que nem os fariseus,
que não podia isso, não podia aquilo outro, que nem Jesus falou em Mateus 23, que eles carregavam as pessoas de diversas religiosidades, de diversas fases, mas eles mesmos não faziam. Ia de um extremo a outro. Então, irmãos, que a gente não esteja preso nem ao pecado e nem esteja preso à religiosidade, mas que nós andemos em caminho de retidão, de equilíbrio, obedecendo a palavra do Senhor do jeitinho que ela está, sem acréscimo. Porque o que os fariseus faziam era trazer rudimentos que não estavam na lei, de modo que eles invalidavam a palavra do Senhor. Irmãos, que nós possamos, nesses últimos dias, nos apegarmos a Deus, porque é Ele que vai nos dar força para vencermos o sistema, para dizer não à marca da besta, para dizer não ao anticristo. Irmão Auricélio, mas eu não estou preparado. Eu sei, eu também não estou, por isso que eu peço para Deus me preparar. Você não vai se preparar pela força da tua própria carne, mas é se apegando a Deus, se achegando a Deus em oração. Amém, irmãos? Eu quero concluir com o que está escrito em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus.